Salve Maria Santíssima! Estamos com a graça de Deus, com a intercessão da Virgem Maria para a nossa direção espiritual. Já estamos aí bem avançados, já estamos chegando já nas sextas moradas, isso mesmo, né? Então, estamos chegando já na sétima, mas hoje vamos falar da sexta, com a graça de Deus. Mas antes de iniciarmos, vamos pedir à Virgem Maria que nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Peço a vocês que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários e nos ajude aí no apostolado para que essas direções espirituais cheguem a muitas almas. Muito bem, vocês têm visto, acompanhado aí as moradas, né? Estamos já na sexta, estamos já terminando e vamos hoje dar um passo mais longo, né? Sextas moradas. O que caracteriza estas moradas? O que tem dentro dela? Você fala, irmão, mas será que eu vou conseguir chegar até lá? Não sei. Você já descobriu qual morada você se encontra, você está? Mas é a esperança, tá, gente? É a esperança, é a graça de Deus. Estar dentro dessas moradas não é mérito de ninguém, é graça, misericórdia de Deus. É Deus que vai colocando a alma nessas moradas, nos graus que Deus quer que a alma progrida na santidade, né? Então, aí vocês vendo esses vídeos anteriores, eu estou explicando direitinho que o foco, o alvo é se encontrar com Deus, é se unir a Deus, é ir até o centro da alma, aonde Deus mora, aonde Deus se encontra. E nessa sexta morada aqui, o que caracteriza essas sextas moradas? A característica delas é os sofrimentos, isso mesmo, os sofrimentos purificadores da noite do Espírito e o desponsório espiritual. 2 pontos aqui que caracterizam essa sexta morada aqui. E hoje eu quero falar, né, para vocês, né, quem já está nessa sexta morada são já almas heróicas, já que já é a via unitiva, né? Então aqui praticamente a alma já está, né, já é santa, né? Já é uma alma perfeita. Mas como assim, irmã? A alma é perfeita, mas ainda tem a noite do Espírito? Isso mesmo, é um sofrimento tremendo. Como São João da Cruz vai falar, horrendo, né? Então, você não tem que ter medo de ir avante, não tem que ter medo de avançar. Não, é Deus que faz isso, é Deus que vai levando a alma. Interessantíssimo que vocês viram ali nas quintas moradas, aonde ali acontece a união de vontade, onde Deus vai preparando a alma, onde Deus vai ali reinando na alma, colocando na alma o seu reinado de amor, para que a alma já possa se preparar para entrar nessa noite aqui do Espírito, né, que é uma noite tremenda mesmo, e é um sofrimento muito grande que a alma passa, para que mais adiante, né, ela possa ressuscitar em Cristo Jesus. Então a alma aqui nessas sextas moradas, ela já ela já passou pela noite dos sentidos, tá? Ela já passou pela noite do sentido. A noite do sentido praticamente é uma reforma, um enfriamento do sentido, é uma preparação ali, Deus, nessa noite do sentido, nessa purificação passiva do sentido, Deus vai preparando ali o espírito, a natureza humana, para poder suportar o que vem na noite do Espírito, porque senão a fraqueza da natureza é tão grande que ela não suportaria, mesmo ela sabendo de todos os bens que ela ia ter, ela vai ter nessa noite do Espírito,
ela mesmo assim se retrairia, não aceitaria. Então, por isso que é importante passar pela noite, por isso que é necessário, primeiro passar pela purificação passiva do sentido, porque ali Deus vai acalmando a alma, Deus vai refreando, vai reformando a alma, né? Deus vai preparando ali, né, a natureza, para que a natureza possa aceitar, se submeter ao Espírito, para poder acontecer a noite do Espírito. Então eu quero falar um pouco mais aqui, vou falar um pouquinho que seja esse desponsório espiritual. Não sei se você já ouviu falar disso, né? Mas eu estou aqui com o livro, né? Quero Ver Deus, do Frei Eugênio Maria, na página 1215. E ali ele vai falar em que consiste o desponsório espiritual. Eu vou falar um pouquinho dele, depois eu vou me adiantar mais na noite do Espírito, tá certo? Esse desponsório espiritual consiste aqui numa intimidade mais profunda do Senhor, de Jesus com a alma. Então a alma aqui já começa uma intimidade, uma entrega profunda. Nesse desponsório espiritual, as potências começam a se unirem intimamente a Deus. Então, a intensidade da união mística é tão grande que o pobre corpo não pode resistir e sobrevém o êxtase. Então, aqui nessas sextas moradas já acontecem os arroubamentos da alma, o êxtase da alma, já começa já aqui algo mais profundo, onde a alma, as potências da alma já estão em intimidade com Deus, já estão íntimas com Deus. E aí o Senhor já começa a se dar a alma, a se manifestar ali a alma, né? Então são toques divinos que vai acontecendo aqui nesse desponsório espiritual. Então a alma, ela é arrebatada, né? Ela entra em êxtase, ela tem os arroubamentos, mesmo em meio a todo esse sofrimento que ela vai estar passando na noite do Espírito. E aí Deus vai, né, o Senhor vai ali se comunicando com intimidade já com essa alma, certo? Então, vamos falar aqui o que seja a noite do Espírito. O que essa alma aqui, né, nessa sexta morada vai passar? Por esse sofrimento da noite do Espírito. O que é a noite do Espírito? A noite do Espírito, olha que profundo, é a espada purificadora da luz divina. Isso mesmo. A noite do Espírito é a espada purificadora da luz divina e atinge as feridas do pecado na própria raiz. Então, olha que profundidade. Então, a noite do sentido, né, que passa ali entre a terceira, quarta morada, né, ainda a quinta morada, ali a alma está nesta purificação passiva do sentido, ainda não é noite, ainda não é purificação, é uma reforma da alma, né? É Deus ali ainda, um enfriamento da alma, e já é, para muitos, imagina, já é terrível, já tem gente querendo desistir, já tem gente querendo desanimar, já tem gente querendo voltar atrás, já tem gente querendo sair do castelo, não aguenta esse sofrimento, essa secura, essa aridez, enfim. Mas, meus irmãos, nós temos que passar por tudo isso, por esses túneis. São 2 túneis que temos que passar, né? Que é a noite do sentido, que é a purificação passiva do sentido, e a noite do Espírito, né? Essas noites escuras tem que passar, né? A lagarta, né? A metamorfose, a lagarta que entra no casulo, né? Para depois sair voando como borboleta. Então é preciso passar por esses 2 túneis, é necessário. Então Deus coloca a alma nessas purificações. Então aqui a noite do Espírito é essa espada purificadora da luz divina
que atinge as feridas do pecado na própria raiz. Por quê? A purificação passiva do sentido ainda não foi na raiz do pecado. Por isso que aqui na sexta morada, Deus coloca a alma nesta noite do Espírito. Veja bem, é importantíssimo ali, você vê na quinta morada, aonde Deus vai ali preparando a alma no amor, para que a alma entregue para Ele a sua vontade. Então aí, a partir do momento em que Deus tem a tua vontade nas mãos dele, ele entra fazendo aqui mais profundo, uma noite do Espírito, né? E essa espada, ele vai na raiz, ele arranca o orgulho que ainda estava lá, que com a purificação passiva do sentido, não foi tirado, não foi tirado. É como, digamos assim, que a purificação passiva do sentido é como se Deus tirasse as folhas da árvore, certo? As folhas, vai tirando as folhas da árvore. E a purificação, e já a noite do Espírito, não, Deus vai na raiz. Ele vai arrancando ali o orgulho, ele vai arrancando o egoísmo, ele vai arrancando tudo que tiver para arrancar. É uma espada que é muito profundo isso aqui, achei muito profundo, né, essa colocação aqui. Então essa espada da luz divina vai lá arrancando, né, pela raiz mesmo, a raiz das faculdades, a fim de cicatrizá-las e as curar. Então ali Deus está cicatrizando a alma e está curando ao mesmo tempo que Ele está arrancando. A noite do Espírito é, antes de tudo, um drama das profundezas. E, no entanto, este drama, porque é intenso, é muito intenso aqui, né? Esse drama aqui, dessa noite do Espírito. E você fala, agora eu estou com medo, não quero mais ir para frente, não quero chegar nessa morada. Não pode pensar assim. Se Deus colocar, Deus vai dar a graça. Primeiro também, se Deus colocar, é muito importante aquele lá, as quintas moradas. Lembre que a alma já está dócil, a alma já está resignada, a alma já se abandonou em Deus. Então aqui ela aceita. Não é como na purificação passiva do sentido, que você ainda está esperneando, você ainda está redio com Deus, você ainda está rebelde com Deus ali ainda. Aqui não, aqui já teve uma acomodação. Então, a purificação passiva do sentido serviu justamente para isso, para acomodar, para acalmar, para que a natureza aceite o tratamento que Deus vai fazer na alma, para que essa alma atinja esse grande grau de santidade. Você pergunta, irmã, são todos que chegam a essa morada? Não, nem todos chegam a essa morada. Nem todos vão chegar até essa morada, né? Mas os que chegarem, graça de Deus, graça de Deus. Então, no entanto, esse drama, porque é intenso e profundo, produz em regiões mais interiores. Então, Deus vai mais a fundo, Deus vai na raiz de tudo. Ele arranca pela raiz. Imagina só, tirando a raiz, não fica mais nada. Não tem mais orgulho, não tem mais egoísmo, não tem mais vontade própria, não tem mais a inclinação ao pecado, não tem mais. Ele tirou pela raiz. Então, é preciso passar por isso aqui, né? E se eu não passar, irmão, se eu não chegar a essa morada, o que vai acontecer, né? Se eu não chegar a essa morada, aí Deus sabe o que Ele vai fazer. Mas, clame para Deus, peça para Deus, não desista. Você que já está aí, né, digamos que você já se identificou na quarta morada, vai firme, olha para frente, fixa teu olhar no Senhor, porque dele que vem a força, dele que vem a graça, e segue adiante, porque
se Deus vê essa generosidade no seu coração, não tem como Ele não abrir as portas dessas moradas aqui para você, para cada um de nós. Então vai nas regiões mais interiores, repercussões que impressionam ainda mais, pois que mais visíveis. Então, cada vez mais, progredir, não ter medo, não tenha medo da santidade, não tenha medo do que Deus tem para fazer na sua alma, na sua vida. Não tenha medo, se entregue, se abandone ao Senhor, tá? E não fique com esse pensamento negativo, mas eu nunca vou chegar aí. Não, não pensa assim. Você não sabe, é Deus que sabe. É Deus que sabe. Se você vai chegar, é Deus que coloca a alma nesses estados. Então, por que é necessária essa noite do Espírito? As almas ainda não estão completamente purificadas, como eu falei. Por isso que é necessário ainda passar por esse túnel da noite do Espírito, porque ela está ali, ela vem ali das terceiras, quarta, quinta morada, ainda não está purificada a alma. Não, irmã? Como? Sim, ainda não está. Porque lembra que eu falei, é uma reforma que Deus está fazendo na alma ainda, é uma acomodação que Deus está fazendo, é um enfriamento nos apetites da alma. Então, ainda não está do jeito que Deus quer, essa é a verdade, ainda não está do jeito que Deus quer, ainda não está completamente pura. E só entra no céu os puros, bem-aventurados, puros de coração, porque verão a Deus. Então, Deus quer a alma pura, pura, sem mancha, sem nada. Por isso que Ele vai na raiz do pecado. Ele vai lá no fundo. Por isso que às vezes você tem dificuldade em certos pecados. Você confessou e ainda volta de novo aquele mesmo pecado. Por quê? Porque ainda não foi arrancado pela raiz. Porque, como eu expliquei, foi tirada as folhas, mas ficou a raiz. E só Deus pode fazer isso, nessa purificação aqui do Espírito, nesta noite do Espírito. Só Deus pode fazer. Só Deus, e mais ninguém pode fazer. Então, por isso que às vezes o pecado vai e volta, e você confessa muitas e muitas vezes, porque ainda está lá. E para Deus arrancar, tem que entrar nesta noite. Então a alma ainda não está purificada, ainda não está. Mas olha só, o senhorio de Deus sobre a vontade deixa subsistir nas faculdades, tendências ainda bem naturais e que se manifestam como tais. Então, aqui ainda tem manifestações ainda de tendências ainda nas tendências naturais ainda tem manifestações de um certo apegozinho a alguma coisa, de umas conversas frívolas, conversas desnecessárias, ainda tem aquelas mentirinhas escondidas, ainda tem aquelas maledicências, ainda tem aquele egoísmo, enfim, ainda tem essas tendências ainda. Por isso que Deus tem que ir na raiz. Então, essas tendências se revelam nas relações com Deus e no contato com o próximo. Então, essas tendências vão se revelar por dois modos, de duas formas. Na relação com Deus e com o próximo. Encontro na atividade do apostolado, que tende a diminuir o controle da alma, uma certa liberdade de expansão e assume maior relevo. Assim transparece modos de pensar, maneira de agir, vivacidades, rudeza exteriores, às vezes deslizes de linguagem, falta de prudência, tudo isso aqui ainda pode existir ainda, mesmo entre essas moradas aqui, antes de chegar até essa sexta, ainda pode ter aquela rudeza de coração, aquela dureza de coração, aquela má inclinação, aquela rigidez ainda, aquela grosseria, né? Aquela linguagem ainda mundana, ainda pode acontecer, ainda ter ainda, né?
aquela falta de prudência, né? Tudo isso ainda pode estar acontecendo ainda na alma. Então, por isso que tem que passar nesse processo mais profundo de Deus, nesta noite do Espírito, né? Então, ali Deus vai levando a alma a tudo isso. Então, ainda tem muitas coisas dentro de nós a serem limpas, porque o pecado deixou muita mancha na nossa alma. Então tem manchas incrustadas, veteradas ali, escondidas, que só Deus sabe que tem, nem você sabe que tem. Então Deus tem que vir mesmo ali, né, com essa espada mesmo, na raiz e arrancar. Aí olha que interessante, Deus não faz isso assim, de uma hora para outra, não teve processo. Olha só, teve a primeira morada, segunda morada, olha a preparação de Deus, terceira morada, você vai vendo aí esse processo, quarta morada, quinta morada, você observa que ali dá uma parada e Deus já entra na alma, já colocando essa efusão de amor. O que acontece na quinta morada? Essa efusão de amor, onde Deus vai preparando a alma, né, a vontade para aceitar o que vai vir na sexta morada, que é tudo isso daqui. Então, como Deus é maravilhoso, como que Deus vai fazendo as coisas perfeitas. Então, meus irmãos, não importa, eu estou ainda na segunda morada, ótimo, vai firme, persevera, não desiste, luta, vai em frente, para que você possa ir passando de morada em morada. Não se preocupa, deixa Deus ir fazendo. O tempo é de Deus, a hora é de Deus, e Ele vai, o que Ele quer de você? A decisão. Ele quer uma vontade decidida. O que você tem que ter nessas moradas? Decisão. Ir para frente, mesmo com dificuldade, mesmo no sofrimento, mas vai, porque você vai ter o prêmio maior. Chegar no centro da alma, aonde Deus está, e se encontrar com Deus. Então essa alma ainda tem todos esses movimentos mal repreendidos de egoísmo e de orgulho. Então fica bem claro que a purificação não terminou. E que a unção da graça não penetrou tudo. Olha aqui. Então, a purificação, você que está... quando vai terminar essa purificação passiva do sentido? Quando termina? Muitas são as perguntas, né, que me fazem. E eu fico pensando, meu Deus, acho que ainda não entendeu muito aqui, né? E a tendência é ir para frente, é querer mesmo que Deus coloque a alma nessa purificação do espírito. Porque olha aqui, quando você não conhece, você não quer. Mas a partir do momento que você está conhecendo, que eu estou trazendo para vocês o que significa a importância e a necessidade, você não quer morrer? Ir direto para o céu? Sem passar pelo purgatório? Sem pagar pedágio? Então, Deus está dando a graça. Deus está dando a graça de você ser limpo, lavado, purificado, puro, aqui na terra. Isso é possível, sim, com a graça de Deus, Então olha aqui, então a purificação não terminou e que a unção da graça não penetrou tudo, ainda não penetrou tudo. Deus não foi na raiz para arrancar, aquele mal que está lá. De repente, aquele amor desordenado que você tem por você mesmo. Deus ainda ficou, ainda tem isso ainda. Aquele amor próprio, aquela sexualidade desregrada, aquele desejo sexual ainda. Enfim, tantas essas coisas tem ainda na alma. E Deus vai lá, no profundo. Então fala que ainda não penetrou a graça toda. Por parte, começou, a purificação passiva do sentido foi um impulso. Ali Deus está preparando a alma para essa segunda purificação, sabendo que nem todos chegam a ela, mas quem chegar
louvado, glorificado seja Deus, certo? E aqui é para ter esse desejo de falar, Senhor, se for com a tua graça, me ajuda a passar por esse momento, para que eu possa ir direto para os teus braços. Certamente não há dúvida de que o divino existe nesta alma. Sim, né? Na purificação passiva do sentido, Deus está ali, o divino está na alma. É muito importante passar, não tem como ir direto para a purificação, direto para a noite do Espírito. Não existe isso, não pode, Deus não faz isso. Primeiro, passe pela purificação passiva do sentido, para você enfrentar essa do Espírito, senão ninguém aguenta, né? Como Santa Teresa vai dizer, que se não houvesse antes essa do sentido, ninguém, nem um santo, ninguém aguentaria essa do Espírito, não ia aguentar. Então Deus faz tudo certinho, tudo perfeito, para que a alma possa ir ali aceitando, né, o que Deus tem, a obra e o trabalho que Deus tem que fazer na vida dela. Então, existe o divino nesta alma, mas o humano irrompe aí numa luz de contraste que ele dá realce. Esta impureza e rudeza toda humana nas relações com Deus é com os homens que a própria alma descobre sobre uma crua e humilhante luz. Então, olha que interessante, ali você na purificação passiva do sentido, a alma ela ainda tem esses relacionamentos ainda impuro, de impureza e rudeza humano, ainda não está completamente ali purificada. Mas olha que interessante, o que Deus vai fazendo, né? Deus vai, essa alma, na purificação passiva do sentido, como fala aqui, ela vai se descobrindo sobre uma crua e humilhante luz, porque essa luz, você vai começando a perceber o seu comportamento. E antes dessa purificação passiva do sentido, você não sabia, para você era normal o seu comportamento, tanto com Deus como com as pessoas. E agora não, com essa luz crua e humilhante na alma, a alma começa a se ver, começa a se enxergar, começa a buscar essa transparência em Deus. Também aparece e se impõe ao olhar de observador externo. Então, a união da vontade já entregou esta alma à sua missão. Então, ali é interessante que, olha o que acontece na quinta morada. Na quinta morada, o que a alma faz? Ela entrega nas mãos de Deus a sua vontade. E aí, uma vez você entregando a Deus a sua vontade, Deus pode fazer em você o que Ele quiser, o que Ele quer. É tudo que Deus quer para realizar uma grande obra na tua vida, nas nossas vidas. Esse consentimento de você falar, Deus, faz o que o Senhor quiser. Como o Santo Agostinho falava para Deus, ele falava assim, corta, queima, para que eu seja poupado do outro lado. Então essa confiança, esse abandono em Deus, e não ter medo de deixar Deus fazer o que Ele quer, porque Deus só quer o bem para cada um de nós. Deus quer a nossa santidade. Então, por que esse medo? Então ali você vê que Deus vai preparando a alma. Deus vai preparando a alma. Se ela não volta atrás, ela se torna esse grande santo. Então, olha, meus irmãos, que lindo, que profundo, como é bom estudar as moradas, sim, porque você vai vendo que ali Deus vai preparando, quando chega na terceira, quarta, Deus já entra purificando, né? Já vai acomodando a natureza humana, já vai acalmando, que ela é agitada, já vai ali, e na quinta morada Deus entra com senhorio, uma efusão de amor, é lindo demais. E na sexta morada, aqui a alma já está completamente resignada, abandonada. Por isso que ela aguenta firme esse sofrimento, porque ela já está toda entregue a Deus.
toda a entrega a Deus. Então, que essa união de vontade é isso, é a alma entregando a Deus, né, a sua vida. E ali surge a missão na igreja. E ali você vai ver grandes santos, a missão dos santos que tiveram na igreja, São Francisco de Assis, todos os santos tiveram essa missão na igreja, porque tiveram que passar por tudo isso. A purificação do Espírito faz ver, olha que profundo, a purificação do Espírito faz ver à tona essas tendências profundamente enraizadas nas faculdades, até a uma dolorosa tomada de consciência. Então aqui essa purificação leva a alma a ter essa profundidade, porque ela ainda não tinha essa profundidade do fundo de miséria que ela tinha, da profundeza de miséria que ela tinha. Porque é importante perceber que você quer fazer o bem, como São Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero acabo fazendo. O que São Paulo está dizendo? É isso. No fundo, todos nós queremos fazer o bem, porque nós fomos criados para o bem, não para o mal. Mas, infelizmente, por causa do pecado original, da ferida que entrou na nossa natureza decaída, fazer o bem muitas vezes não está no nosso alcance, não está no nosso poder, por causa dessas forças ainda, dessas tendências que ainda tem na alma. Então você acaba fazendo mal, acaba fazendo algo que você não queria fazer. E Deus vê isso. Deus vê. Então aqui o que Deus faz? Então Deus coloca justamente essa alma nessa purificação para que ela possa ver, né? Para que ela possa ver à tona essas tendências. Ela começa a ver todas as tendências, como se passasse um filme, né? Por isso que o sofrimento é grande, porque ela está enxergando a fundo, ela está enxergando com a luz de Deus. Como Deus enxerga ela, Deus faz com que ela também se enxergue aqui. E olha só, essas tendências profundamente enraizadas nas faculdades, até uma dolorosa tomada de consciência. Então, o que Deus quer fazer? Deus quer levar a alma a ter a consciência do que ela traz, do que ela tem dentro dela. Porque Deus quer mostrar para nós. Deus olha para mim, olha para você e vê o que tem no fundo da nossa alma, na profundeza. Ele vê. Mas Ele quer que eu tenha essa consciência de enxergar também e de chegar diante dEle e falar: meu Deus, só o Senhor pode me curar, só o Senhor pode me salvar. E nesse momento que você tem profundamente a convicção de que Jesus é o teu Salvador, que só Jesus pode nos salvar. Como São Pedro vai dizer: Senhor, a quem iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? E você pode dizer: Senhor, a quem eu posso ir, se só o Senhor pode me salvar das misérias que eu tenho, das pobrezas, das más tendências. Então, meus irmãos, Deus quer que cheguemos a essa consciência profunda. Isso já aqui na terra, muitos vão ter após a morte, no purgatório. E aqueles que estão aqui, Deus pode dar a graça aqui, de ter essa tomada de consciência profunda, e enxergar esse fundo, esse abismo que tem dentro de nós, que nos separa, que nos distancia de Deus, que não nos deixa nos unir a Deus. Então uma vez que você tem essa tomada de consciência, o que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Correr para Deus e falar: Senhor, me limpa. Igual aquela criança que a mãe deu um banho nela, colocou aquela roupinha branquinha, bonitinha. De repente ela saiu na rua, tinha uma poça de lama, ela caiu e se sujou. E o que a criança vai fazer? Ela vai correr para a mãe e a mãe vai dar um banho naquela criança.
colocar outra roupa. Então Deus quer que isso aconteça conosco também, que nós cheguemos a essa tomada de consciência e podemos enxergar e ver a destruição, a catástrofe. É isso mesmo, que o pecado deixou em nós. E que nós possamos enxergar, mas com a graça de Deus, porque se não for com a graça de Deus, você se desespera, você desanima e pode dizer, não tenho mais jeito, não tenho mais saída, acabou, entrar no desespero. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos essa tomada de consciência com humildade e correr para Ele e falar, Senhor, vós sois o meu Pai, me limpa, só o Senhor pode me salvar, só o Senhor pode me tirar dessa cisterna, desse abismo, enfim, tudo isso. Então, não sei quanto tempo você está de caminhada na igreja, mas seja o tempo que for, é hora de você se colocar diante de Deus e falar, Senhor, me ajuda, preciso de Ti, dai-me essa graça, Senhor, de eu enxergar aquilo que eu não estou enxergando, com a Tua graça, Senhor, sozinho não, eu vou me desesperar, eu vou desanimar, não, Senhor, com a Tua graça, me ajuda. Então, ao menos não é possível ir reino à santidade, vamos lá, formas individuais da purificação. Este fogo purificador é um fogo inteligente, olha que interessante aqui. Regula a violência de sua chama, conforme o efeito que quer produzir. Olha que bonito. Então Deus vai regulando, Deus não acende um fogo de uma vez na alma. Não, não é assim que funciona, não. Olha aqui, vai dizer que Deus vai regulando a violência de sua chama, conforme o efeito que quer produzir na alma. Então, Ele vai acendendo aos poucos, aos poucos. Você que de repente já se identificou na segunda morada, Deus ali está com uma chama regulada na segunda morada. Conforme Ele quer que a alma chegue, o efeito que chegue. Então, Ele vai acendendo. Está na terceira, ali tem também vai regulando aquele fogo. Enfim, cada morada Ele vai regulando o fogo. Olha que bonito, que profundo esse aqui. A alma parece de tal forma totalmente absorvida por este profundo encontro e por este doloroso duelo. Olha, o que tem na alma? Um doloroso duelo. Que duelo é esse? Entre a luz que a investe e o pecado que ela traz. Então aqui tem um duelo muito grande na alma. Desde a primeira até a segunda, até aqui tem um duelo. Saiba disso, Se você está na segunda, terceira, primeira, quarta, quinta, tem-se um duelo. Foi formado um duelo na alma, sim, você faz parte desse duelo. Por quê? Esse duelo se dá aqui, entre a luz que a investe, tem uma luz que vai investindo a alma, e o pecado que ela traz. Então tem uma luta tremenda entre a natureza e o espírito. As forças em ação estão aí de tal maneira alvoroçadas e absorvidas pela violência e desafio da luta. Olha aqui, que temos dificuldade para situá-la na realidade cotidiana. E contudo, é bem na vida cotidiana, olha que é no teu dia a dia, é no dia a dia que se dá o combate. É no dia a dia, é no que você faz, que você vai ter nesse duelo. Você está tendo um duelo ali com a irritabilidade, é um duelo muito grande, porque ali tem a luz que vai investindo e tem o pecado que você traz, que é ali a irritabilidade, é uma guerra, um combate muito grande. Ali você está num combate muito grande com a situação de orgulho, de vaidade, de impureza, enfim, vai se dando um duelo em cada área da tua vida. Vai tendo esse duelo, essa luz que vai investindo, que você vai tendo essa tomada de consciência, e o pecado que você traz. Então ali tem um confronto, como eu falei ali na primeira morada,
é você se confrontar. Começa o confronto desde a primeira morada até a sexta aqui. É um confronto muito grande. Então não tem trégua, não. É porque Deus te quer mesmo que você que sejam arrancados pela raiz, quebradas essas correntes, né? Derrubadas essas muralhas do pecado que trazemos em si. Então Deus te quer puro, que você volte à condição, Deus quer que nós voltemos ao estado, né, de justiça original. Sim, Deus quer que nós voltemos à nossa origem, né? Onde Deus nos fez ali purinhos, antes de colocar no ventre da nossa mãe. Quando colocou ali, entrou a mancha, né, o pecado original. Mas Deus ali quer que nós voltemos ao estado de justiça original. E o que é isso? A santidade. Então eu insisto em dizer, nós temos uma santidade que Deus quer que saia para fora, Deus quer. Por isso que Deus não desiste de nós, porque quando Deus olha para nós, mesmo com o pecado que temos, com as misérias, mesmo com o que for, Deus olha e vê, aqui tem um santo. E eu quero esse santo, eu quero que esse santo saia para fora. Então você que está na primeira, na segunda, na terceira, não sei em que morada você está, saiba que tem um santo dentro de você e que Deus quer que esse santo saia para fora e se revele. Mas não do seu jeito, do jeito dele. Então o que importa é você caminhar decididamente, sem enxergar nada, sem ver nada. Deixa Deus realizar a obra, deixa Deus fazer a obra. Pode ser que Deus permita que você não veja, Deus até Ele me permite para você não cair no pecado, na vaidade, na vanglória, que você não veja a tua santidade aqui. Mas que você veja lá quando chegar na presença dEle. Aí Ele vai revelar para você o santo que você é. Pode ser que você morra assim, achando que não é, que não vai chegar. Deus até permite, muitas vezes, a pessoa permanecer dessa forma para que ela não caia e o demônio não roube dela. Então, muitas vezes, Deus esconde você de você mesmo. É isso mesmo, Deus nos esconde para que nós não atrapalhemos a obra dele. Então, a noite do Espírito é o momento mais doloroso e o mais escuro deste eclipse. Olha aqui, é um eclipse, né? A chama ardente do Espírito não a produz senão para aperfeiçoar a fé. Aqui a alma passa por um momento de escuridão tremenda. A fé aqui é purificada. Então é tremendo. Muito grande, muito grande. Se eu não me recordo bem, acho que foi São Vicente de Paulo, isso mesmo. Ele escreveu o credo, escreveu e colocou no peito dele, né? Então assim, era muito forte. Então ali você passa por momentos difíceis, porque a tua fé está sendo ali purificada. É uma escuridão tremenda. Adentrar mais profundamente no mistério de Cristo. Então a fé ali é purificada para que ela possa adentrar cada vez mais nos mistérios de Cristo, cada vez mais, né? Então é isso, meus irmãos, né? Quero passar para vocês essa purificação do Espírito, né, que faz a gente penetrar cada vez mais em Deus. E falando aqui, né, colocando aqui para vocês, onde a gente vai ver aqui, como eu sempre coloco, as sextas moradas são as almas heróicas, né? São as almas heróicas. Imperfeição, aqui já não tem mais pecado mortal, não tem mais pecado venial. A alma nas sextas moradas não peca mais mortalmente, nem venial. Que vai falar de imperfeições, deliberada nunca, não tem imperfeição. Às vezes impulsos semi-advertido, mas rapidamente rechaçado, né? Pode surgir alguma imperfeição, mas rapidamente já volta. Prática de piedade, cumpre com meticulosa fidelidade todas as que seu estado ou condição de vida exigem,
mas preocupam-se somente com como unir-se cada vez mais intimamente a Deus. A alma aqui não se preocupa com nada, se ela está sofrendo, se ela está passando, não, ela não se preocupa, ela não quer saber, cada vez mais ela quer, cada vez mais ela busca, então ela só quer se unir a Deus e pronto. Desprezo de si mesmo, ela tem um desprezo de si mesmo até o esquecimento, ela tem um desprezo de si mesmo até o esquecimento. Olha que bonito, ela tem uma sede de sofrimento e tribulações. Então, cada vez mais ela tem sede de sofrer. Aí você vê a vida dos santos e eles vão falar assim, ou sofrer ou morrer. Penitências duríssimas e ânsias de total imolação pela conversão dos pecadores. Oferecimentos como vítima de expiação. Então é que as almas começam a se oferecer como vítimas de expiação. Então ali Deus, por isso que as almas já são ali, né? Elas já não sofrem mais por si, mas pelas outras. A oração, dons sobrenaturais, que ali entram os arroubamentos, os êxtases, né? O toque divino, onde Jesus já começa a se apresentar para aquela alma. Então, dons sobrenaturais de contemplação quase habitual, oração de união muito perfeita, com frequência estática, purificações passivas, noite do espírito, despossório espiritual, que eu expliquei no começo do vídeo, fenômenos constantemente e graças dadas. Então aqui está, né, a alma na sexta morada. Que bom, né? Graças a Deus. Então vamos pedir a Deus a graça, né? Não fica aí, mas mas quem vai chegar a essas moradas? Né? Igual perguntaram, os apóstolos perguntaram, quem poderá se salvar, Senhor? E o Senhor responde, para Deus nada é impossível. Né? Para Deus nada é impossível. Então, para você também não é impossível você chegar até essa morada. Acredite, creia na santidade que Deus colocou dentro de você. Olha firme para Ele. Segue em frente, se decida pela santidade. É tudo que Deus quer. Se decida pela santidade. Não sei que preço você vai pagar, mas seja o preço que for, vale a pena. Vale a pena porque Deus quer te dar a eternidade. Deus quer te dar a felicidade eterna. Tirando tudo isso, Deus quer se dar a você. Pronto. Deus quer se dar a você. Deus é a nossa recompensa. Então, meus irmãos, vamos em frente. Vamos continuar firme. Peça para Deus essa graça de ir progredindo, de ir buscando, de ir caminhando e não desistir. Não desistir da caminhada. Veja que bonito, veja o que Deus vai fazendo em cada morada, Deus vai preparando a alma, Deus vai aos poucos, até a alma cada vez mais desabrochar. E falar para Deus, faça. Dê o seu sim para Deus, para a santidade, é o que Deus quer. Talvez esteja faltando isso na sua vida, o seu sim para Deus, para ser um grande santo. Então, se você der o seu sim, Deus vai fazer o que Ele quer fazer na tua alma. Grandes graças, grandes obras, maravilhosas. E Deus quer realizar na tua vida. Porque Deus é o nosso Pai. E Deus só quer o bem para nós. Todos esses sofrimentos aqui é o amor de Deus para com a alma. É o amor de Deus na alma. Porque Deus quer a alma pura, limpa. E só Deus pode fazer isso. Que Deus te abençoe. Derrame muitas bênçãos e graças. Vamos em frente. Vamos cada vez mais nos abandonar em Deus e deixar Deus realizar a obra dele em nós. Fica com Deus.